Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de aplicação da pena privativa de liberdade. Vamos lá? Bom, pessoal, de acordo com o artigo 68 do Código Penal, as penas privativas de liberdade, elas são aplicadas seguindo um critério trifásico. Diz o artigo 68, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Então, pessoal, um critério trifásico. Primeira fase, pena base, de acordo com o artigo 59. Já vamos estudar. Segunda fase, pena intermediária, atenuantes e agravantes, previstas nos artigos 61 e 62 e 65 e 66 do Código Penal. Terceira fase, causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, são as majorantes ou minorantes. Mijorantes, não, pelo amor de Deus, mijorantes, não. Ah, já vi isso escrito em prova, quase morri de vergonha. Mas, enfim, voltando. Então, de acordo com esse quadrinho que eu fiz aqui para vocês, a gente vai, na primeira fase, fixar a pena base, de acordo com os limites estabelecidos no Código Penal. É o que diz o artigo 53. Todo crime tem o limite mínimo e o limite máximo da pena cominada, como vimos na aula passada, no preceito secundário. Então, por exemplo, o crime de homicídio simples, pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, 6 a 20 anos é o preceito secundário e são os limites que o juiz pode aplicar a pena base, ok? Continuando. Atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Nós já vamos estudar. Na segunda fase, ele vai fixar a pena intermediária, considerando as agravantes que estão previstas no artigo 61 e 62 e as atenuantes que estão previstas no 65 e 66. E na terceira fase, a pena definitiva, aplicando as causas de aumento e diminuição de pena majorantes e minorantes. Depois de fixada a pena definitiva, o juiz vai verificar se é caso de detração. Detração é aquele desconto que ele faz na pena privativa de liberdade do condenado que já cumpriu pena provisória. Então, ele é condenado a uma pena privativa de liberdade e aquela pena provisória que ele já cumpriu é descontada da pena da sentença condenatória. Após a detração, o juiz vai fazer o quê? Ele vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Fechado, semiaberto ou aberto. Também vamos estudar isso na aula de hoje. Após a fixação do regime, o juiz vai verificar se é ou não caso de substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Vamos estudar também quais são os requisitos para essa substituição. E, por fim, caso não seja possível, o juiz analisa a suspensão condicional da pena. Tranquilo, pessoal? Isso está no nosso quadrinho. Então, fixada a pena definitiva, deve o juiz verificar a ocorrência de detração e anunciar o regime para seu inicial cumprimento. Por fim, vai verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis. Então, galera, o que diz o nosso artigo famoso, né? Artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, vou grifar aqui, a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, motivos
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Antes da gente continuar, deixa eu falar para vocês. Na primeira aula de Teoria Geral da Pena, nós vimos as finalidades da pena. Então, essa questão de ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, vocês retornem lá na aula 1 da Teoria da Pena, caso não se lembre, ok? As outras que eu grifei ali, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima, essas 8 causas são chamadas de circunstâncias judiciais, tá? Então, essas 8 vocês não podem esquecer, tem que estar sempre na cabeça. Culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. São as 8 circunstâncias judiciais. Então, analisando essas 8 circunstâncias judiciais e verificando essa questão da prevenção e da repressão, o juiz estabelecerá 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Quais estarão combinadas no tipo penal? A pena privativa de liberdade e ou multa, certo? E a gente está trabalhando hoje aqui a aplicação da pena privativa de liberdade. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, pessoal, agora nós precisamos estudar e estudar a fundo as 8 circunstâncias judiciais. Para a fixação da pena base, o juiz precisa analisar as 8 circunstâncias judiciais. E o que nós vemos na prática é muita sentença fundamentada de forma errada e o tribunal reformando essa sentença. E 95% dos erros de fundamentação estão aqui no artigo 59 do Código Penal. Então, é de extrema importância você conhecer e se aprofundar em cada uma das circunstâncias judiciais. Porém, pessoal, antes de nós analisarmos uma a uma as 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, nós temos que verificar da onde que o juiz parte, de qual pena o juiz parte, para poder incidir, para fazer incidir essas circunstâncias. Então, pessoal, finalidade da primeira fase. Tá? Na aplicação da pena privativa de liberdade, primeira fase. Qual é a finalidade? Fixar a pena base, partindo-se do preceito secundário simples, privilegiado ou qualificado, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais, ou seja, as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código, que nós já vimos: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima. Então vejam, se o juiz partir do preceito secundário simples, no nosso exemplo do crime de homicídio, ele vai partir de 6 anos, certo? 6 a 20 anos. Então ele parte de 6, analisa as circunstâncias judiciais e vai aumentando conforme o caso, até fixar a pena base, que não pode ultrapassar 20 anos. Agora, se o crime for um crime que houver a previsão de um crime privilegiado e o sujeito foi denunciado, foi comprovado que o crime praticado é um crime privilegiado, o juiz vai partir dessa privilegiadora para a fixação da pena base. O que é um crime privilegiado? É aquele que é um tipo derivado do tipo simples,
Porém, ele tem uma pena mínima menor do que a do tipo simples e uma pena máxima menor do que a do tipo simples. Por exemplo, trouxe para vocês aqui a corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber, para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Qual que é a pena? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. No parágrafo 2º, o primeiro eu pulei porque não é interessante para esse momento, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena acontece o que aqui, pessoal? Ó, de reclusão ela passa a ser detenção, de 2 anos a 12 anos, ela passa a ser de 3 meses a 1 ano. Aqui era e multa, agora é ou multa. Então, por incrível que pareça, no Brasil, nós temos uma corrupção passiva privilegiada. E a qualificadora, pessoal? A qualificadora é um tipo derivado do tipo simples, em que a pena mínima ela é aumentada e a pena máxima também é aumentada em relação ao preceito simples. Por exemplo, trouxe para vocês a advocacia administrativa. Patrocinar, artigo 321, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, a pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa, e se o interesse é ilegítimo, essa pena aumenta de 3 meses a 1 ano, além da multa, né? Aqui era ou multa, que é além da multa. Então, você tem um tipo derivado com uma pena um pouco maior, a pena mínima um pouco maior, a pena máxima um pouco maior. Aí você tem uma qualificadora. Pessoal, na lei de tortura, nós temos um crime que tem a forma privilegiada e a forma qualificada no mesmo tipo penal. Vamos ver? Artigo 1º da lei de tortura. Constitui crime de tortura. Inciso 1º. Constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça. Eu não vou ler todos os incisos e alíneas, tá? Vamos direto para o que interessa. Qual é a pena da tortura? Reclusão de 2 a 8 anos, tá? No parágrafo 2º, nós temos então a previsão de uma privilegiadora. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. E no parágrafo 3º, nós temos uma qualificadora. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então, são duas qualificadoras no artigo 1º da lei de tortura. Pessoal, e antes então da gente entrar nas circunstâncias judiciais uma a uma, eu gostaria de trazer para vocês a questão do homicídio privilegiado e do tráfico privilegiado. Tecnicamente falando, não se tratam de privilegiadoras. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 121 e o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, elas trazem uma causa especial de diminuição de pena. Aline, como é que eu sei disso? Porque nesse tipo secundário, nesse tipo derivado, não há uma previsão de pena menor mínima, menor máxima, como acabei de mostrar para vocês. O que tem ali são percentuais, são frações em que a pena do preceito simples vai ser diminuída. Toda vez que a gente estiver diante de uma fração, nós estamos falando de majorantes ou minorantes, causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. E essa causa especial de aumento ou de diminuição de pena, ela é aplicada somente na terceira fase.
tá? Então a gente escuta as pessoas falarem o homicídio privilegiado, você sabe qual é, mas você sabe também que tecnicamente não é privilégio, é uma causa especial de diminuição de pena, porque na hora que você tiver que recorrer de uma sentença, na hora que você tiver que fundamentar numa sentença de prova para a magistratura, por exemplo, se você partir do parágrafo primeiro para iniciar a pena base, você errou a questão. Combinado? Então, olha lá o que eu trouxe para vocês. O homicídio privilegiado, entre aspas, porque na verdade é uma causa especial de diminuição de pena ou minorante. Por quê? O preceito simples prevê pena de reclusão de 6 a 20 anos. E o parágrafo 1º prevê uma redução de 1/6 a 1/3. Então, como você não tem a diminuição da pena mínima e da pena máxima, você não tem privilégio. Você tem causa especial de aumento de pena ou de diminuição de pena, nesse caso, diminuição. O tráfico privilegiado é a mesma coisa. A pena do artigo 33 é reclusão de 5 a 15 anos. No parágrafo 4º, nós temos a previsão de que essas penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então, verificaram que nesses dois casos nós temos fração. Fração é causa especial de diminuição de pena ou minorante. Somente na terceira fase será analisada. Tranquilo? Então, agora sim, vamos estudar as 8 circunstâncias judiciais. Pessoal, então a nossa primeira circunstância judicial é a culpabilidade. Vejam, primeiro erro que juízes, operadores de direito cometem é fundamentar a culpabilidade como circunstância judicial da mesma forma que fundamenta a culpabilidade terceiro elemento do crime. Pessoal, não são a mesma coisa. Para você fundamentar a culpabilidade com base no artigo 59 do Código Penal, esse sujeito, ele já está condenado. Então você parte do pressuposto que a culpabilidade, terceiro elemento do crime, já está presente, assim como o segundo elemento e o primeiro elemento. Porque se você não tiver os 3 elementos, você não tem a punibilidade, que é pressuposto da aplicação da pena, certo? Então, se essa culpabilidade que a gente vai analisar agora no artigo 59 fosse a mesma do terceiro elemento do crime, você teria bis in idem. O sujeito estaria sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato, o que não é permitido em direito penal, tá? Então, se vocês verem sentença fundamentando a culpabilidade assim, o sujeito ele é imputável, exigia-se dele um comportamento diverso, presente potencial consciência da ilicitude. Por conta disso, considero desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade. Pelo amor de Deus, está errado, tá? Isso não é fundamento de culpabilidade. Então, o que é o fundamento da culpabilidade? Vejam, a culpabilidade aqui, ela é entendida como o grau de reprovação do crime. Então, é tudo aquilo que o sujeito praticou para finalizar, para realizar o tipo penal, mas que ele ultrapassou o tipo penal. Por exemplo, eu posso fundamentar a culpabilidade como negativa num crime de homicídio da seguinte maneira: a culpabilidade é desfavorável porque o sujeito ceifou a vida da vítima. A vida é o nosso bem mais precioso previsto na Constituição Federal. Tanto é que é um bem indisponível. É o bem jurídico que inicia a parte especial do Código Penal no artigo 121.
a vida. Então, por isso, a culpabilidade do sujeito é elevada. Posso fundamentar dessa forma? Não, não posso. Por quê? Porque a morte, ela está intrínseca ao tipo penal, matar alguém. Todo homicídio vai resultar na morte de alguém. Dessa forma, a gente teria que valorar negativamente a culpabilidade em todos os crimes de homicídio. E não é assim que funciona. Né? Então, o que você vai valorar aqui na culpabilidade? Tudo aquilo que ultrapassar o tipo penal. Então, por exemplo, o sujeito deu 19 facadas na vítima. Ultrapassou o tipo penal. Além de chegar no resultado morte, ele ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta de matar. Outro exemplo, um crime de ameaça que foi praticado na presença de filho menor de idade da vítima. Então, existe o crime de ameaça, existe o resultado, mas essa conduta ela é mais reprovável do que um crime de ameaça normal. Por quê? Porque foi proferida a ameaça na frente do filho menor de idade da vítima. Em um outro exemplo retirado da jurisprudência, a vítima ela foi abusada inúmeras vezes. O estupro de vulnerável, ele durou alguns anos, então a vítima foi estuprada diversas vezes. Um outro exemplo é o sujeito que se utiliza da condição de vulnerável da pessoa, da vítima, para praticar um furto. E por fim, quando a gente tem aqueles tipos misto alternativos, como o artigo 33 da Lei de Drogas, que tem 18 núcleos, né, tem 18 verbos no tipo penal, quando o sujeito pratica mais de um verbo, ele tem sim a culpabilidade dele desvalorada, ok? Pessoal, anotei aqui no material alguns julgados, tá? Que são verdadeiras aulas e comprovam tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Não tirei nada da minha cabeça, tudo está bem fundamentado, tanto na doutrina quanto nessas jurisprudências, ok? Próxima, circunstância judicial, antecedentes criminais. Sobre os antecedentes criminais, o que são? São todas aquelas condenações transitadas em julgado que, por alguma razão, não servem para fins de reincidência. Isso porque a reincidência nós vamos analisar na segunda fase. A reincidência, ela é uma agravante de pena. Então, na primeira fase, nós temos os antecedentes criminais. Na segunda fase, nós temos a reincidência. Você não pode utilizar uma condenação transitada em julgado para valorar negativamente os antecedentes criminais e depois para fazer incidir a agravante da reincidência. Senão seria verdadeiro bis in idem. Então você vai analisar nos antecedentes criminais aquelas condenações que não servem para fins de reincidência. Por exemplo, a pena já foi cumprida ou extinta há mais de 5 anos. Então, o sujeito ele volta a ser tecnicamente primário. Não é mais reincidente, mas não é primário, é tecnicamente primário. Esse tecnicamente primário pode ser utilizado para fins de antecedentes criminais. Agora vejam, se houver mais de uma condenação transitada em julgado, aí sim você pode valorar uma na primeira fase, como antecedentes criminais, e a outra na reincidência agravante na segunda fase. Aí é possível, tá? Agora, a súmula 444 do STJ diz com todas as letras que inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para aumento da pena base com base nos antecedentes criminais. Por quê, pessoal? Porque a gente precisa da condenação transitada em julgado. Então, inquéritos e ações em curso não são fundamentos
para os antecedentes criminais. Outra questão que sempre cai em prova e sempre perguntam, mas e os atos infracionais? Servem para fins de negativação dos antecedentes criminais? Não, não servem. Por quê? Porque o ato infracional não é crime, certo? Então, por isso, ele não é um antecedente criminal. Da mesma forma, não serve para fins de reincidência. Nossa próxima circunstância judicial é a conduta social. Pessoal, a conduta social do réu é o estilo de vida dele dentro da sociedade. Então, é como o réu se comporta no trabalho, na vizinhança, dentro da sua família, como ele se insere na sociedade. Para que o juiz possa negativar essa circunstância judicial, precisa haver nos autos provas concretas de que o réu possui a conduta social voltada para fatos criminosos. Por exemplo, ele está em regime aberto e comete um novo crime. Ele está em liberdade condicional e comete um novo crime. Então, a gente verifica que ele tem a conduta voltada para a prática criminosa. Não é o histórico de antecedentes dele, tá? Não é o histórico criminal. Não se confunde com os antecedentes criminais. É sim a conduta que demonstra que ele está voltado para a prática criminosa. Deve haver comprovação concreta nos autos, sob pena de o juiz não poder valorar essa circunstância. Personalidade do agente. A personalidade do agente também é difícil de ser aferida no caso concreto. Por quê? Nós precisamos de elementos concretos, comprovados, de que o sujeito possui a personalidade voltada à prática criminosa. Então, o fato dele integrar uma organização criminosa, por exemplo, é possível que seja valorada a personalidade negativamente. Se houver nos autos uma interceptação telefônica que esteja comprovando que ele está envolvido com vários crimes de tráfico de drogas, também é possível valorar negativamente a personalidade. Vejam, por muito tempo se entendeu que era necessário laudo psicológico, porque o juiz não tem condições de aferir os elementos morais e psicológicos do réu. Né? Isso deve ser feito por um profissional da psicologia. Então, por muito tempo se entendeu que era necessário o laudo psicológico. Hoje, é pacífico no STJ que não é mais necessário o laudo. Porém, os juízes ainda utilizam esse fundamento, justamente para evitar de ter a sua sentença reformada. Ok? Próxima circunstância judicial são os motivos do crime. Vejam, da mesma forma que eu falei acerca da culpabilidade, os motivos do crime, eles devem ultrapassar o tipo penal, ou seja, eles não devem estar previstos em lei. Porque, por exemplo, num homicídio por motivo fútil, por motivo torpe, o homicídio ele já é qualificado. Então, o juiz vai partir desse preceito qualificado para a fixação da pena base. Então, se ele for analisar as circunstâncias judiciais e inserir nos motivos do crime novamente o motivo fútil ou o motivo torpe, nós teremos aí bis in idem, o que não é permitido no direito penal. Então, motivos do crime, tudo aquilo, pessoal, que ultrapassa o tipo penal, pode ser o simples, o privilegiado ou o qualificado, que não esteja previsto em lei. Então, por exemplo, nós podemos utilizar o ciúme, a vingança. São motivos que não estão previstos em lei, mas que podem negativar a conduta do sujeito. Um exemplo da jurisprudência bem claro é aquele em que a mulher ameaçada pelo marido, o marido então ele ameaça a mulher para que ela não ingresse na justiça
pedindo divórcio e pensão alimentícia para os filhos menores. Então, o motivo da ameaça dele ultrapassa o tipo penal. Dessa forma, pode ser valorado negativamente. Tranquilo? Próxima circunstância judicial são as circunstâncias do crime. As circunstâncias são os dados acidentais que não integram o tipo. Então, como uma circunstância negativa, desfavorável ao agente, nós poderíamos entender o crime foi praticado em um local ermo, né? O veículo foi abandonado em um local ermo, ou a vítima foi estuprada em local ermo, dentro de um ônibus coletivo lotado, ou com divisão de tarefas. Então, tudo isso são consequências, são circunstâncias que estão ao lado do tipo penal, mas que não integram o tipo penal e que podem, desta forma, ser valoradas de forma negativa. A próxima circunstância judicial são as consequências do crime. Mais uma vez, tudo aquilo que ultrapassa o tipo penal. Eu não posso valorar negativamente em um crime de homicídio a consequência da vítima ter morrido, porque isso está intrínseco ao tipo penal. Mas eu posso valorar negativamente o fato da vítima ter morrido e deixado filhos menores de idade, órfãos. Aí sim é uma consequência que ultrapassa o tipo penal. O sujeito foi vítima de um crime de roubo e ele ficou traumatizado, está frequentando psicólogo, psiquiatra, tomando remédio. Então, é uma consequência que ultrapassa o tipo penal, também sendo possível de ser valorado. E, por fim, o comportamento da vítima. Pessoal, aqui o comportamento da vítima, ele nunca vai servir de forma negativa, tá? Então, você não pode dizer que a vítima não contribuiu para o delito e por isso você vai valorar negativamente. Não, não é possível. Aqui, essa circunstância judicial ela é considerada neutra. Então, quando a vítima ela concorre para o crime, você pode diminuir um pouco a pena do sujeito com base no comportamento da vítima. Aline, como assim a vítima concorre para o crime? Vejam, não existe compensação de culpas no direito penal brasileiro. Então, não é porque a vítima também tem culpa que o réu pode ser inocentado pelas culpas se compensarem. Não. Somente a culpa exclusiva da vítima é que vai isentar o réu de responsabilidade. Porém, a culpa da vítima, ela serve para diminuir a pena com base nessa circunstância judicial. Então, por exemplo, eu estaciono meu carro e deixo o meu Rolex, que custou 80 mil reais, no banco do passageiro com o vidro aberto. Ou seja, eu facilitei o crime. Então, dessa forma, o réu pode ter a pena diminuída por conta desta circunstância. Agora, jamais, jamais, jamais fundamentem a roupa da vítima curta, apertada, ou o fato dela estar andando em local ermo, de madrugada, ser facilitador para crimes sexuais. Jamais utilizem desse fundamento, tá? Pessoal, de tudo que nós falamos sobre as circunstâncias judiciais, vocês repararam que todas elas têm natureza residual? Sim, né? Natureza residual por quê? Porque todas elas só podem ser valoradas de forma negativa se elas ultrapassarem o tipo penal, ou seja, se não houver previsão legal, tudo para evitar o bis in idem. Por isso que elas têm natureza residual. Tá, mas e quanto que o juiz vai aumentar, quanto que ele vai diminuir? O Código Penal não traz essa resposta, tá? Por isso, a doutrina e a jurisprudência chegaram a um consenso.
podem ser utilizados dois parâmetros para esse aumento. O primeiro deles é o critério de 1/6. Então, o juiz partiria da pena mínima, digamos lá no homicídio, de 6 a 20 anos, partiria de 6 anos. Para cada circunstância judicial que ele valorasse negativamente, ele aumenta esses 6 anos em 1/6, tá? Esse seria o primeiro critério. O segundo critério é o critério de 1/8. Já que são 8 circunstâncias judiciais, o juiz deveria pegar a pena mínima, 6 anos, a pena máxima, 20 anos. Qual é o intervalo de penas entre 6 e 20 anos? 14. O juiz deveria pegar 14 anos e dividir por 8. Isso dá 14 anos vezes 12 meses, nós temos 168 meses. 168 meses divididos por 8, nós temos 21 meses. 21 meses é o equivalente a 1 ano e 9 meses. Então, 1 ano e 9 meses seria cada uma das circunstâncias judiciais. O juiz parte dos 6 anos e para cada circunstância judicial que ele valorar negativamente, ele aumenta a pena em 1 ano e 9 meses, tá? Então, são esses dois os critérios utilizados hoje pela doutrina e pela jurisprudência por conta do silêncio da lei. Então, pessoal, considerando o silêncio da lei, a gente verifica que o juiz ele tem uma certa discricionariedade para poder fixar a pena base entre os limites estabelecidos no tipo penal. Essa discricionariedade, portanto, ela dá ao juiz o poder de escolher entre 6 e 20 anos com base nas circunstâncias judiciais. Isso nos mostra que esses critérios de 1/6 e 1/8 não são absolutos. Por quê? Porque o direito penal não é matemática. Então, o juiz pode sim se afastar desses critérios, desde que esteja bem fundamentado na sua sentença. Porém, discricionariedade não pode ser confundida com arbitrariedade. Então, a tudo aquilo que for desproporcional, de forma grosseira, será reformado pelo tribunal, com certeza. Uma vez eu vi uma sentença em que o juiz aumentava a pena base do sujeito em 3 anos por conta de uma circunstância judicial negativa. Então, desproporcional, né? Se no intervalo de um crime de homicídio, por exemplo, de 14 anos, você tem 1 ano e 9 meses para cada circunstância judicial, como o juiz poderia aumentar em 3 anos a pena base de um crime com base em uma circunstância judicial negativa, tá? Não é possível. E para finalizar esse bloco, pessoal, a pergunta que não quer calar. Tá bom, o juiz vai partir do tipo simples, do tipo privilegiado ou do tipo qualificado para a fixação da pena base, correto? Correto. Mas e se houver mais de uma qualificadora, mais de uma privilegiadora, como é que faz? Vejam, de acordo com a farta jurisprudência do STJ e do STF, eu trouxe para vocês no nosso material qual é a solução. Reconhecida a incidência de 2 ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Pessoal, então, por exemplo, um homicídio que tenha sido praticado por motivo torpe, com emprego de veneno e com traição. Você teria um homicídio triplamente qualificado. Porém, é errado a gente dizer triplamente qualificado, por quê? Porque conforme a jurisprudência que eu acabei de ler para vocês,
somente uma qualificadora vai ser levada em consideração para a fixação da pena base, né? Então, a gente vai partir de 12 a 30 anos por conta de uma das qualificadoras que o juiz vai escolher. Então, digamos que ele escolha o motivo torpe, de 12 a 30 anos, com base no motivo torpe. As outras qualificadoras, se elas corresponderem a agravantes, elas são utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, não como qualificadoras, mas sim como agravantes. Se não corresponderem a nenhuma agravante, aí elas podem ser utilizadas na primeira fase, desfavoravelmente a alguma circunstância judicial, ok? Desta forma, então, o juiz fixou a pena base. A partir de agora, nós vamos para a segunda fase da aplicação da pena privativa de liberdade. No próximo bloco.